Olá, aqui é a Aressa, arte educadora, e hoje eu vou falar sobre um tema que muitos podem imaginar que é um universo distante, mas faz parte do nosso dia a dia de formas que a gente nem imagina, o nosso patrimônio cultural. Possivelmente, muitos de vocês já tenham ouvido falar da expressão patrimônio cultural. E a Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de patrimônio que já existia, substituindo a expressão patrimônio histórico e artístico por patrimônio cultural brasileiro. Com essa mudança, a ideia de patrimônio cultural passou a incluir diversos outros elementos que fazem parte de uma cultura. Mas o que significa patrimônio? A palavra patrimônio vem dos termos greco-latinos pater e nomos. A palavra pater significa chefe de família, ou, em sentido mais amplo, os antepassados, e pode também estar associada a bens, posses, heranças deixadas por chefes e antepassados a um grupo social. Essas heranças podem ser materiais ou imateriais. Um bem cultural ou artístico também pode ser um legado de um antepassado. Já o termo nomos vem do grego e significa leis, usos e costumes de uma família ou de uma cidade. Relaciona-se ao grupo social. Então, o patrimônio, dessa forma, pode ser entendido como legado que é passado de geração a geração ou de um grupo social para outro. Patrimônio é tudo que nós criamos, valorizamos e que queremos preservar. São os monumentos e as obras de arte, mas são também as festas, as músicas, as danças, os folguedos, as comidas, os nossos saberes, os nossos fazeres, os nossos falares. Enfim, tudo que nós produzimos com as nossas mãos, com as nossas ideias e com a nossa criatividade. O patrimônio cultural de uma sociedade é também fruto de escolhas, que no caso das políticas públicas, tem a participação do Estado por meio de leis, instituições e políticas específicas. Essa escolha é feita a partir daquilo que as pessoas consideram ser mais importante, mais representativo da sua identidade, da sua cultura, da sua memória, da sua história. Ou seja, são os valores, os significados atribuídos pelas pessoas a objetos, a lugares, a práticas culturais que os tornam um patrimônio da coletividade, ou seja, um patrimônio coletivo. Aqui no Brasil, quem cuida, quem gere o nosso patrimônio é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De acordo com o IPHAN, o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e produtos individuais ou coletivos que remetem à história, à memória e à identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E isso inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O IPHAN, junto aos estados e municípios, zela pelo cumprimento das leis que zelam pelo nosso patrimônio cultural, fazendo a gestão do patrimônio cultural brasileiro e dos bens reconhecidos pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Arte e Cultura, bens que são reconhecidos por ela como patrimônio da humanidade. O IPHAN é pioneiro na preservação do patrimônio na América Latina, acumulando uma grande experiência, um grande conhecimento ao longo das décadas, o que acabou fazendo dele uma referência internacional, ou seja, um exemplo para outras instituições que desenvolvem o mesmo trabalho em países que, assim como o Brasil, têm um passado colonial. Buscando facilitar o acesso ao conhecimento sobre os bens nacionais, o nosso patrimônio cultural é organizado de acordo com as suas características em alguns grupos. São eles: o patrimônio material, como as cidades históricas, os sítios arqueológicos, os acervos de museu, os documentos em livros, fotos, vídeos, entre outros. E o patrimônio imaterial, como as práticas, as representações, as expressões, os conhecimentos, as técnicas, como os instrumentos, objetos, os artefatos, os festejos, os ritmos, as danças, entre outras múltiplas formas. E para entender melhor como o nosso patrimônio cultural se organiza,
A gente vai falar um pouco mais sobre patrimônio material e patrimônio imaterial nos próximos vídeos. Então hoje a gente fica por aqui, lembrando que aqui embaixo, na legenda do vídeo, eu deixei um link para um material complementar com texto e imagem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!